Vamos para o sonho. Vamos para os sonhos. Sonhei com minha igreja. É grande, mas no sonho era pequena e apertada, como uma cozinha, e atrás do púlpito era um abismo, escuro, sem fim, e tinha uma porta lateral. O pastor dirigindo o... Aí tem o restante, cadê? Hoje é o quê? Hoje é quinta ou é quarta? Hoje é quarta, né? O culto é hoje. Então, assim, ela sonhou com a igreja que é grande, né? Pequena. A igreja não é a igreja. A igreja é sua espiritualidade, ou a espiritualidade da família. Então, você sonhou com a sua igreja que é grande, pequena. Então, possivelmente, você esteja com problemas espirituais, esteja abandonando, ou não dedicando, ou não dando valor. Aí a pessoa pensa logo que é o pastor que está em pecado, que está errado, né? Não, a igreja é você no mundo espiritual. Então, sonhei com a minha igreja que é grande, pequena. Então, é bom que você preste atenção na sua vida espiritual. Aí ela era pequena e apertada. Então, está havendo um sufoco espiritual aí, né? Como uma cozinha, pastor. Então, você tenha cuidado com a sua espiritualidade. Às vezes, temos problemas espirituais, né? Até pastor, tem hora que a gente está... Então, a espiritualidade da gente é como uma brasa. A gente tem que estar assoprando, né? Orando, ouvindo alguma coisa de Deus, como você está ouvindo agora. Mas aí a sua espiritualidade está com problema. O sonho está mostrando isso, tá? Eu posso estar inteiramente enganado, mas pode olhar aí, sonhar com a igreja. Sua igreja é você. Isso dá uma confusão danada, porque as pessoas, quando sonham com a igreja, aí diz que é o pastor, diz que é a missionária que está em pecado. Às vezes é a vida da pessoa. A gente pensa logo do pastor com esse buraco aí atrás do púlpito, né? Não é. É a pessoa que sonha. Em raros casos é a igreja. Por isso dá uma confusão danada. É mesmo de crente sonhando. O caso mais interessante foi a mulher que sonhou com uma bunda em cima do púlpito. Aí o cara pensa logo, pastor, bunda, pastor, púlpito, né? Não. Era ela na academia dia e noite, só treinando a bunda dela. Ela trocou Jesus pela bunda. Dá para a academia? Dá. Mas não pode também esquecer Deus. O que acontece é que a pessoa veio e diz, não, só a cacá, 5 horas da manhã já está na cacá. E a igreja? Que igreja se dane? Negócio de igreja, de Deus, de Jesus. Então, nesse caso da bunda, o sonho estava dizendo, sua espiritualidade está sendo trocada pela bunda. Ela ficava olhando para a bunda e tuxque. Bem, cuida da bundinha, não tem problema. Mas não esquece da igreja. Então, esses sonhos com a igreja dão uma confusão danada. Porque geralmente quando a gente sonha com qualquer coisa errada na igreja, a gente joga logo para o pastor. A missionária está em pecado, bunda, pastor, púlpito, dá para entender? Mas aí não era nada com o pastor, era com a espiritualidade dela. Ela, meses sem ir na igreja, sem ouvir nada de Deus, sem ouvir um hino. Era só a cacá, só a minha bunda sagrada, bunda sagrada maravilhosa. Então ela estava adorando a própria bunda dela. No caso dessa menina, eu não estou dizendo que é o seu não, estou dizendo assim, sonhou com a igreja, pastor, sonhei com a igreja está com as paredes caídas. É a sua espiritualidade que está com a parede caída. Deus está te acusando? Não. Deus apenas está mostrando. Tem algumas coisas aí que você tem que reconstruir. Eu quero reconstruir. Hoje as pessoas estão com mais ânimo de ir para um show, um cinema, para a academia, do que ouvir Deus, Jesus. Negócio é rei de Jesus, que lascar. Não estou dizendo que é o caso, eu estou apenas comentando. Aí sonha a igreja sem teto, sem proteção emocional, vida espiritual sem proteção emocional, igreja sem piso, vida espiritual sem alicerce, entendeu? Você pode procurar, que existem milhares de pessoas que trocaram Jesus por qualquer coisa, pela bunda, pelos peitos, pelo silicone, pela academia, tá entendendo? Você pode ter tudo. Eu estou falando para todos.
Alguém pergunta, eu respondo para todos. Mas nunca, não é o seu caso, lembre-se. Quem é que está me entendendo? Eu estou falando sobre todo tipo de igreja. Pastor, a igreja caindo. A igreja caindo pode ser morte, mas também pode ser morte espiritual. Igreja com um bicho dentro. Então, que bicho era? Então, você vai somar a igreja com um bicho. Quase 80% dos sonhos com igreja não é igreja, é você. Entendeu? Cristo trata nós com igreja. Ele disse: esse templo, destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Quem era o templo que ele estava falando? Era o templo de Israel? Era ele mesmo, né? Então, assim, salite na igreja suja, não é que Deus está criticando nós, a gente faz o que a gente quiser, mas às vezes Deus está corrigindo, a igreja está suja. Suja de quê, pastor? Poeira. Então, poeira é abandono, a vida espiritual está abandonada. Pastor, a igreja estava suja de lama, então deve ser que lama, fedia ou não fedia? Aí vai, tá entendendo? Pastor, a igreja estava vazia, eu entrava na igreja vazia. Então, remete-se à vida espiritual. Vida espiritual, vidas vazias. Que sentimentos. Pastor, eu entrei na igreja, tinha um bocado de Deus diferente. Então, na nossa vida espiritual, está havendo um monte de Deus. Olha, entendeu? Aí, esses sonhos com a igreja, nós, em termos de espiritualidade. A confusão dá porque os irmãos sonham com a igreja e joga para o pastor, para a missionária. Pode ser, pastor? Pode, né? E tem sonhos que parecem ser ruim e é bom. E tem sonhos que parecem bom e é ruim. Por exemplo, pastor, eu sonhei, eu ia para a igreja, pastor, mas estava todo mundo dormindo. E eu entrava na igreja, estava todo mundo... O que quer dizer? Quem é que vai me dizer? A pessoa sonha com a igreja e está todo mundo dormindo dentro da igreja. O que quer dizer? Quem é que vai me falar? Dole 1, dole 2, dole 3, dole 4, dole 5, dole 6. Quem é que vai me falar o que é que significa? A poeira na cama é energias ruins na vida do casal. Frieza, abandono, não está havendo lepo-lepo, né? Não está havendo tesão, essas coisas, né? Quer dizer que aqui tem um coraçãozinho aqui que está na frente, pronto. Quer dizer que a pessoa está dormindo na igreja, a espiritualidade está dormindo, está com a espiritualidade dormindo. Pronto, é isso aí. Parabéns, obrigado, viu? Então aqui, ela sonhou que a igreja era grande, mas no sonho era pequena, então a espiritualidade está um pouquinho pequena. Lembre-se, o sonho não é para criticar ninguém, o sonho é para orientar. E no sonho era pequena, apertada, então é como se a vida espiritual tivesse apertada. Às vezes não é nem culpa da pessoa, às vezes o cara mora num canto, né? É difícil, a situação difícil. Como uma cozinha, né? Atrás do púlpito era um abismo, então vai ter cuidado com o abismo. Esse abismo aí é o pastor que tem pecado, está pegando a irmã? Não. Esse abismo aí é um perigo espiritual. Que perigo será? Abismo escuro sem fim. Olha, é horrível essa parte. Remete a armadilha, morte, abismo sem fim, não. E tinha uma porta lateral. E o pastor dirigindo o que? O culto era... Eu queria ver o restante do sonho, que esse sonho é muito esclarecedor. O pastor dirigiu o quê? Então... eu estou esperando ela falar para concluir o sonho, né? Aí quando a pessoa pergunta gata, eu falo gato preto, gato azul, gato amarelo, gato... Eu vou mais adiante, para tentar deixar as pessoas mais... Aqui eu quero que você aprenda os sonhos. Não quero que você apenas escute. Quero interagir. Todo dia nós prestamos um culto a Deus, né? E falamos sobre tudo. Eu queria ver o que o pastor estava dirigindo. Era dirigindo o culto? Era... o meu é com a igreja também.
Os olhos fechados para a espiritualidade. É a pessoa que está dormindo, né? Abismo na espiritualidade. Está falando aí, abismo na espiritualidade. Esse abismo atrás do púlpito é horrível. Esse sonho não é com a igreja, esse sonho é com a espiritualidade. O pastor dirigia o culto. Pronto. Então, o culto é a vida da pessoa, né? A vida em termos de espiritualidade. É como a sala de aula é a vida em termos de aprendizado. A feira é a vida em termos de comprar, vender, negócio. A vida é um negócio. Você compra, você vende. Agora, ruim é quando não compra e não vende. E me dava oportunidade, eu ia falar e chamava as irmãs para cantar. Mas tinha um abismo atrás do púlpito, né? É um perigo na espiritualidade aí. Essa espiritualidade pode ser sua, da sua família, mas geralmente é da pessoa mesmo, da pessoa que sonha. Cuidado com abismos doutrinários, doutrinas loucas, né? A igreja apertada e igreja pequena remete a aperto, a sufoco, sufocos espirituais, né? Tem coisa que deixa o cara, né, entre a cruz e a espada, né? Participar do culto é a vida em termos de espiritualidade. Nós temos uma espiritualidade independente da religião. Temos uma espiritualidade. O índio tem uma espiritualidade. O europeu, o africano, todos têm uma espiritualidade. Não é só crente, católico e judeu, né? Quando os colonizadores chegaram aqui, os índios já tinham religião, espiritualidade, deuses e demônios. Ninguém ensinou a eles já sabiam. Então, possivelmente um sufoco espiritual, uma saia justa no mundo espiritual, um sufoco com um perigo de abismo, né? O que é que o sonho quer dizer? Para nós ter mais cuidado, né? O púlpito é aquilo que a gente adora. Adoga, eu preciso adorar aqui agora. Adora. Aquilo que está no púlpito é o central da nossa vida espiritual. Aí ao lado tem um abismo. Então o Senhor está avisando, tem um abismo por aí, né? Mas não ia nenhuma irmã. Eu passava nesta porta lateral e tinha um monte. Onde eu estava, a pastora e uma irmã, e eu subia e chamava elas para cantar, mas não descia. Falavam que não tinha trazido o playback. Ou seja, ninguém queria participar. Culto, todo mundo participando, vida espiritual intensa. Culto, ninguém participando. Vida espiritual, assim, sem participação, né? O púlpito é o altar, é o que nós adoramos. Nós adoramos. Aí, por exemplo, se você vê em cima do púlpito a sua bolsa, carteira de dinheiro, então nós estamos adorando o dinheiro. Entendeu? Aquilo que está no púlpito é a nossa base. Pastor, tinha a Bíblia, pronto, é a Bíblia. Pastor, era um púlpito normal, então a vida normal. Pastor, tinha um celular, então você está adorando o celular. Então, assim, esses sonhos com igreja, a igreja caindo não é bom, a vida espiritual caindo ou morte física. Olha, buracos na igreja, buracos, abismos, perigo de queda espiritual, né? A nossa espiritualidade deve ser protegida, porque dela onde vem a nossa harmonia com Deus, né? A igreja baixa demais, pastor, espiritualidade pequena. Igreja alta demais, espiritualidade alta. Igreja grande, espiritualidade grande. Igreja vazia, espiritualidade vazia. Igreja estreita, estreito na espiritualidade.
Igreja rachando, espiritualidade rachando. Igreja caindo, pode ser problemas com a espiritualidade ou a vida. Falei, piso de baixo é a questão espiritual financeira, porque o espiritual abrange várias áreas. O teto da igreja espiritual é emocional. Abismo, possibilidade de queda, já que ela não caiu, ela viu um buraco lá, mas não caiu. Olha o detalhe. O detalhe é demais, né? O detalhe é o detalhe. Detalhe tão pequeno de nós dois. Igreja cantando, reteté, todo mundo pulando. Aí é vida boa, espiritual, né? E também deixando a possibilidade de uma viagem astral. Eu já sonhei várias vezes pregando em umas igrejas que eu não sei nem que igreja é, igreja do passado. Já sonhei sendo bispo, padre, rezando a missa, pregando para anjos. Então tudo isso trata da espiritualidade, né? Tem que ver o clima. Igreja sombria, espiritualidade sombria. A igreja estava com a cruz de cabeça para baixo, então tem alguma coisa errada na espiritualidade com o demônio. Rachada, parede rachada, né? Pode ser espiritualidade rachada. Ou seja, o cara, né? Duas igrejas. E igreja pequenininha demais é catatumba. Igreja com fantasma, vida espiritual com fantasma. Igreja com lobisomem, vida espiritual com demônios, lobisomem. Gostei da pergunta. Pergunta mais, que eu estou querendo agora falar e raspar o tacho mesmo. E contar tudo, né? Agora tem coisas boas, né? E que parece ser ruim, tem coisas que parecem ser boa. Dormir com o marido na igreja, espiritualidade do sexo. Não é bom. É bom. Olha, tá vendo que o cara cai? Pastor, eu sonhei dormindo com meu marido, lepo na igreja. Bom, é ótimo esse sonho. É a espiritualidade sexual. Com monstros, pastor, na igreja. Sonhei com monstros na igreja. Então, trevosos na vida. Indo para a igreja, pastor, e ela está fechada. Aí é a espiritualidade da pessoa que está um pouquinho fechada. O lepo gospel transar na igreja nos sonhos, lembre-se que eu estou falando nos sonhos, tá? É muito bom. Adorar, se ajoelhar. Então você tem que ver o clima. Pastor, eu cheguei na igreja, pastor, eu só tinha lobisomem. Então a sua espiritualidade está sendo perseguida por demônios. A igreja evangélica com estátua católica. Porque o cara às vezes é meio evangélico e meio católico também, né? Chegar numa igreja e a estátua falar com a pessoa. Na vida real não pode, tá? Pode não. A estátua pode ser. Aí tem que ver se essa conversa foi boa, se ela foi sombria. Se ela foi sombria, mas pode ser o espírito da instituição. Aí pode ser igreja mesmo. Né? Ou seja, você chega na igreja católica, um freio, uma estátua de um freio fala com você, pode ser o espírito da instituição. Porque toda instituição é viva, tem um espírito. Aí pode ser bom e pode ser ruim, depende da fala. Né? A igreja, seja qual for, católica, evangélica ou outro tipo de igreja, se a coisa foi harmônica, é espiritualidade harmônica. Se foi tenebrosa, então a coisa é tenebrosa. Quem é que está entendendo? Sim ou não? Não. Então assim, rezando é muito bom, rezar é muito bom, né? Pastor, pegando a chave da igreja para fazer um trabalho da escola, a igreja espiritualidade, escola aprendizado.
Então você está aprendendo as coisas da igreja, da espiritualidade. Mas esse sonho aí, você tem mais uma continuação aí, né? Isso aí já é uma outra pessoa com outro sonho. Teve aí o guarda da igreja, não foi isso aí? Que eu pedi detalhes, não foi? Detalhes tão pequenos de nós dois. Estou entendendo, pastor. Pronto. No caso assim, você sonhou, aí já é outro sonho. Você ia para a igreja, pegava a chave com a missionária, aí você ia para a igreja. Aí a missionária veio correndo atrás, dizendo que o zelador era brabo, podia fazer mal a você. Quem deu a chave não foi ela, foi a irmã gêmea dela. Uma conversa fiada danada nos sonhos. Não tem conversa fiada nos sonhos? Tem. Esse guardião de igreja pegar pessoas, está muito estranho esse sonho, né? Está muito estranho. Remete a engano. O sonho, o título dele seria engano. Agora, igreja e espiritualidade. Cuidado para ninguém te enganar. Mas você quer aprender, que você quer fazer um trabalho da escola na igreja. Então, trabalho de escola, vida de aprendizado. Igreja, espiritualidade. Agora a missionária aí está meio doida. Ela te dá a chave, depois diz que não foi ela, foi a irmã gêmea dela, e que o guarda da igreja é brabo, podia ferir alguém, né? Aí, o moral da história, se você fosse botar um título no sonho, era engano. Você quer aprender, você quer crescer, mas tem alguém que não quer. Né? Que guarda é esse que pode te prejudicar? Entendeu? Ok? Então pronto. Tem mais perguntas sobre igreja? Bem, a igreja é espiritualidade. E você tem que somar a igreja, espiritualidade, com o que está acontecendo na igreja. Ele falava que ia prejudicar pessoas inocentes. Engano aí. Tem alguma coisa. Então, esse sonho está meio treco-usado. Você quer fazer um trabalho dentro da igreja, o pastor dá a chave, aí depois diz que não foi ele, foi o irmão gêmeo, que tem um guardião, e o guardião pode prejudicar pessoas. É um sonho meio... Eu queria os detalhes dele, né? Algo que remete a engano, mas não o seu. Você está com o coração querendo aprender, mas tem alguém que está, né? Está impedindo a sua espiritualidade. Que guardião é esse? Prejudicar a pessoa. Será que foi feito algum pacto? Será que é alguma maldição? Esse guardião aí não é da igreja, esse guardião é um demônio. Guardião de igreja não prejudica ninguém. E esse pastor é o espiritualista que está falando com você. Então é o seguinte, preste atenção. Esse sonho remete a engano e também remete a alguém que não quer que você aprenda e cresça espiritualmente. Esse guardião aí pode ser um territorial, pode ser um espírito familiar, né? O espírito familiar não quer que você cresça, quer que você fique ali. Olha. É a mesma coisa. Pastor, eu tentei ir para a igreja, mas tinha um cara que não deixava. Quem é? O trevoso, demônio hereditário. Pastor, eu fui para a igreja, mas tem alguém expulsando eu da igreja. Por isso que é bom ao vivo. Então, quem é que está expulsando você da igreja? Era um homem, é um demônio. Ou seja, ele quer tirar você da espiritualidade. Quem é que está me entendendo, gente? Pastor, eu estava na igreja rezando, orando, e tinha uma mulher feia olhando para mim com cara feia. Quem é essa mulher? É uma maldição ou é um demônio? Olha, no caso esse guardião aí é um demônio. Agora a chave estava na sua mão, chave é poder. E você queria aprender, fazer um trabalho na igreja. Então você estava indo para um lugar bom. Aí veio esse pastor aí e disse, não sei o que lá, tal. Ou seja, ele não quer que você faça o trabalho na igreja, ou seja, não cresça. A ladeira para ir para a igreja estava descalça, mas achava uma sandália. Olha aí, ladeira, dificuldade com ascensão. A ladeira subindo, né? Você estava sem sandália, mas achou. Então você está querendo se encontrar espiritualmente e esse pastor não quer.
E que não é o pastor, esse pastor é uma imagem, é um espírito. Então, possivelmente tem um trevoso aí, um espírito hereditário, alguma coisa assim, uma macumba, feitiço, ou de mãe ou de pai, que não quer que você cresça. As dificuldades que você leva, né, que é a ladeira subindo, você estava descalço, mas de repente você achava uma sandália. Então você está achando seu centro. Achava uma sandália, pegava a chave, você ia para a espiritualidade aprender, aí lá vê o pastor arrependido, não, cuidado que tem um... pode ser que esse pastor também não seja mau, mas tenha um trevoso, que ele diz que pessoas inocentes podem morrer. Então geralmente é um espírito de pacto que fala assim. Era o segurança da igreja, pastor. Era um homem ruim. Então não é segurança da igreja, é um demônio. Tem nada de segurança da igreja. Esse sonho é muito forte. Esse sonho mostra que existe um demônio que não quer que você cresça espiritualmente. São maldições colocando obstáculo. Ótimo comentário, ótimo comentário. Aí como é que foi o sonho? O sacerdote com mão ressequida? Mas fazia o quê? Igreja com sacerdote alterado, né? Mão ressequida, cara de monstro, alguma coisa assim. Não é o sacerdote, né? A mão ressequida está ligada à maldição. Nos sonhos. O que é que eu faço, pastor? Não, o sonho está mostrando, está vindo um treco-treco aí que está impedindo, tentando impedir sua espiritualidade. Continue. Esse não é guardião da igreja, isso é um demônio. Ou seja, continue orando, continue buscando, né? A igreja espiritual, a sua espiritualidade é importante. O demônio hoje engana muita gente. Ele acha que a espiritualidade não é importante. Vê que antigamente tinha aula de religião. Quem era católico rezava, quem era crente falava. Hoje não existe mais aula de religião. Existe a aula de você botar camisinha numa banana. Então, a religião, eles estão tirando a religião. Por isso que tem país aí que os guris estão ficando doidos e dando tiro em todo mundo. Estão tirando Deus, a religião, que é a espiritualidade. Quando a criança teme a Deus, quem segura nós é Deus. Mas no momento que a gente tira a ideia de Deus, a gente faz o que der na telha, velho. Então, eu não sei, esses grupos que estão surgindo aí, de novos puicos, pode ser quem for, eles estão ajudando o diabo. O diabo está contente com eles, porque eles estão ridicularizando a religião, e aí só parte para psicologia, Freud, Jung, botar banana em camisinha, trabalhar sua sexualidade, e as coisas estão acontecendo. Parabéns. Só que servem ao diabo, que o diabo siga eles, né? Mas o diabo está derrotado. A religião é importante, seja ela qual for. Mas tem movimentos no mundo, políticos, que odeiam religião. Olha lá, no mundo espiritual, mão ressequida é maldição. A mão seca. Tem aquela parte, né, que Jesus cura o cara da mão ressequida, né? Porque também havia muitas maldições em mãos. Mãe, pai jogando maldição na mão dos caras, nos pernas, e seca. Arruma um problema e seca. Pastor, sonhar com uma criança linda na igreja é um momento novo na tua espiritualidade. Festa na igreja, tem que ver a festa, né? Pode ser bom e pode ser ruim, é um momento importante. Cantando na igreja, vitória. Marchando na igreja, vitória. Dançando na igreja, vitória. Beijando na igreja, vitória. Cagando na igreja, eita! Se for no banheiro da igreja, é dinheiro. Agora no meio da igreja, não. Se tiver gente olhando, né? Muitas pessoas sonham cagando na igreja. Se for uma cagada assim particular, é dinheiro. Se for em público, é vexame. Cagar em público é vexame. Cagar no lugar que é para cagar ou no lugar que ninguém veja é dinheiro. Vamos lá, bora, vai perguntando.
É. Deixa eu ver mais. A igreja no mundo espiritual, a gente está falando sobre a igreja no mundo espiritual. O que que representa a igreja? Aí eu lhe falei que a maioria das pessoas, eles erram porque ele pensa que a igreja deles. Não importa se é aquela igreja de fundo de quintal, não importa se é numa garagem, não importa se é de crente católica, a igreja é a sua espiritualidade, o templo é a sua espiritualidade, em alguns casos, a sua própria vida. Geralmente existia muita maldição de mão, né? É um dos órgãos que é mais amaldiçoado no mundo espiritual. Aí sempre existiu pessoas que tinham problema com as mãos. Mas no mundo espiritual, né, a mão ressequida é maldição. Geralmente é mãe, né? Geralmente é mãe, mulher. Às vezes um problema, uma tapa, um negócio, aí pá! Arruma uma desculpa, uma queda, um negócio, Mas no mundo espiritual, na realidade é outra coisa, né? Pode ser um acidente, pode ser um problema que todo mundo pode ter, né? Mas no mundo espiritual, uma pessoa normal sonhar com a mão seca é maldição. E geralmente é de mãe ou da esposa, de mulher, ex-namorada. Entrando na igreja, tem que ver que tipo de entrada é, né? Entrar na igreja é entrar na espiritualidade. Por exemplo, às vezes a pessoa é um ateu, aí está nos assistindo. Aí ele começa a entrar na espiritualidade, ele está entrando na igreja, na espiritualidade. Sonhar guardando a porta enquanto uma pessoa está cagando e depois ela saiu e fugiu. Tem que ver os detalhes, né? Os detalhes, né? Geralmente é mãe ou mulher. É o costume delas, né? É um tipo quase genético. É muito difícil encontrar uma mulher com esse problema no mundo espiritual. E na matéria também. Mas é muito fácil encontrar homens. Será que existe alguma conotação? Na hora da raiva se fala muita merda, né? Mas Deus é maior. Deus é maior do que sua mãe, Deus é maior do que o seu pai, Deus é maior do que sua mulher, né? Mas geralmente é mulher que joga esse tipo de praga, porque às vezes o cabo se zanga e dá uma tapa, alguma coisa, ela... Naquela época já havia isso. E também pessoas que tinham raiva de outra, diziam, tão feio, Deus, o braço de fulano, a mão vai secar. Louvando na igreja é vitória. Louvando na igreja, algum era tipo fantantas ou fantasmas? Aí eu não entendi. Os detalhes é que não nos dão segurança para um bom detalhe. Por que, pastor, o senhor, quando fala em uma coisa, está falando tanto? Para que fique bem claro, né? Vocês não estão para aprender? Eu estou também para aprender. Então, assim, a pessoa pensa que sonhar uma igreja é uma coisa só. Não, aí tem todo tipo de igreja. Vamos lá? Igreja fantasma. Se for a sua igreja e ela tiver fantasma, então sua espiritualidade está meio... A fachada da igreja é a forma de você adorar. Pastor, a fachada da igreja está toda torta. Então a forma de adorar está torta. A personalidade da sua espiritualidade é a fachada. Salitre na igreja é problemas na espiritualidade, né? Construindo a igreja, ótimo. Construindo a igreja é construindo sua espiritualidade. Sonhar construindo qualquer coisa é bom. Casa, só não é quando é pequena. Por quê? Porque casa pequena é catatumba. Igreja pequena também. Aquela casinha pequenininha, sem janela, lascou. Agora, sonhar construindo igrejas é ótimo.
Deixa eu ver mais. Verdade, pastor Joilson, talvez a gente manifestada na igreja cantando também. Eu não entendi. Sim, a igreja que tinha fantasma cantando no coral? Aí tem que saber que tipo de fantasma. Hã? Que tipo de fantasma? Vai perguntando, tá? A questão é que a espiritualidade hoje é muito importante, a espiritualidade, para que mantenha a nossa natureza terrena em equilíbrio. Seja você budista, seja você crente, católico. Se você é uma crente e você se sente bem, glória a Deus. Se você é uma católica e se sente bem, glória a Deus. Adventista, assembleia, não importa. Né? Agora, existem partidos, né, poicos, que odeiam a espiritualidade. Isso é histórico. A espiritualidade de alguns lugares, de alguns países, foram extremamente... Hoje tem gente sendo preso e até morto por causa da fé. Você está brincando, é? O diabo, ele vai chegar para a gente e não vai chegar dizendo, eu sou o diabo, eu sou ruim. Ele vai dizer, eu sou bom. Tal. Hoje nós estamos entrando no humanismo. Eu resolvo, eu faço, mas quem somos nós, né? Se Deus não tiver misericórdia de nós, a gente é tudo um fracassado. Tudinho. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu era um fracassado mesmo. Se eu fosse depender das minhas forças, então eu era um fracassado. Mas Deus tem misericórdia de mim, né? Deus tem misericórdia do Brasil. Olha que país maravilhoso. Mas tem aquele outro país, pastor, que não tem religião. Bem, eles não têm religião, mas veja o tanto de suicídio. A pessoa só mostra um lado, né? Tem conceitos popó que anulam. A religião deles é o ventre, o lepo-lepo, a ideologia, o treco-treco. Aí você olha uma bomba, né? Os caras morrendo de fome e dizendo que são ricos. A religião é importante, né? Então, destruindo a igreja, destruindo a espiritualidade. A igreja é sua, aí tem que ver isso aí, né? Deus é que mantém a esperança, mas alguns políticos acham que eles são as esperanças, que eles vão sentar, tomar uma cervejinha e resolver tudo. Coitado, né? Tente, por favor, né? Mas aí, como eu lhe falei, em alguns países, se você rezar um Pai Nosso, você é expulso. Você é processado e expulso da escola. O Brasil está entrando nessa, tá? Mas se você chegar com uma banana bem grande, uma camisinha, e mandar as meninas botar, não, está botando errado, não, bota certo. Todo mundo vai dizer, rapaz, esse cara é demais. Não, nós é aceitável, vem cá, botar batom, tal. Cada um faz o que quer, né? Mas eu acho que Deus é importante. É ou não é? Se Deus não for mais importante, vamos tirar Ele da nossa vida e vamos tentar viver, né? Pelas nossas próprias forças. Eu quero ver quando o mundo tentar viver pelas suas próprias forças, Deus não é importante, que Deus se lasque para lá, eu não estou aqui, eu não estou nem aí. É isso a mensagem do diabo. É a ideologia, é a psicologia, tudo é importante, mas a religião também é importante, né? O que é a igreja sendo construída no barro ainda? Construindo igreja não importa, é bom. É construindo sua espiritualidade. Só não é bom quando é pequena. O pastor está construindo uma igreja... Não é bom. Pastor, eu estou em crise. Ora por mim, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tira toda a crise. Calma, vai dar tudo certo. Deus é grande. Deus é luz. Deus é luz. Deus é luz. Tá? Você não está em crise, você está em Cristo.
Deixa eu ver mais. Sim, você cantando e nas cadeiras os irmãos tipo fantasmas. Olha. Você na igreja cantando, né? E na igreja só tinha fantasma. Os irmãos tipo fantasma. Cantando é vitória, né? Ou seja, talvez você esteja vencendo, ou sua espiritualidade esteja em alta, mas quem está observando não está vendo com bons olhos. Esse tipo de fantasmas aí são pessoas invejosas, podem ser pessoas que não gostam que você esteja bem. Deixa eu ver mais. Misturado fantasmas, né? Ok? Então espero. Qualquer coisa você coloca. Sonhar com igreja, Joilson de Assis tem todos os vídeos falando sobre igreja. Aí tem a cor da igreja preta, pastor. A igreja preta não é bom. Espiritualidade vazia, né? Igreja dourada, bom. Igreja branca, aí tem que ver que tipo de igreja branca é, né? Igreja azul, espiritualidade em alta. Igreja, a cor vai muito, né? Agora estão pintando as igrejas de preto, né? Para atrair os jovens. Eu não sei por que igreja de preto. Eu acho um mau gosto incrível. Que o preto no mundo espiritual remete a luto, a ausência de luz, a cor preta nos animais e nos templos, né? No carro não é luxo, né? Carro preto é luxo. Mas assim, mas nos sonhos é destino ruim. Mas a pessoa quer pescar a alma para Jesus, aí a pessoa, né, inventa isso, uma boate, parece uma boate, não tem problema, desde que leve o povo para Jesus, né? Tudo de preto, até o vaso sanitário é preto, todo mundo vestido de preto. Antigamente as pessoas que adoravam Lúcifer é quem vestia de preto, né? Mas aí dizem que é para atrair os jovens, né? Igreja com zumbi, espiritualidade com deformação. Zumbis remetem à deformação. Igreja de preto é ruim. Igreja de preto é ruim, remete a luto, né? Igreja cinza não é bom também. Cinza remete à depressão. Deixando bem claro, eu estou falando nos sonhos. Mas tem algumas igrejas que estão tudo virando preto agora, aí bota aquela luzinha. Vem adorar Jesus, meu irmão! Bora! Miau, 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 miau! Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso trabalho não é criticar ninguém. Mas assim fica todo. É moda, né? Uma modazinha, não tem problema não. O importante é adorar a Deus, né? Como você encara, né? As coisas. Tem igrejas muito boas também de preto, né? Mas é porque o pessoal está exagerando demais. Eu passei numa igreja, que danado é isso, velho? É tudo preto, os irmãos tudo de preto, até as cuecas pretas. Ave Maria! Umas luzes piscando dentro. Olha. Mas aí é aquele negócio. Para conquistar as pessoas, né? A gente tem que se aperfeiçoar, né? Se o jovem só vai para a igreja hoje, se for de preto, com aquelas batas pretas, parecendo uns vampiros, é a moda, né? O que pode fazer? O importante é que vá para a igreja. Mas assim, eu estou falando apenas que no mundo espiriri, entenda? O cavalo preto de Apocalipse é o quê? É bênção, é Jesus? O cavalo preto de Apocalipse é morte, é guerra. Olha, fome, né? Mortalha que cor é? Ou é azul ou é preto, né? O azul representa a espiritualidade. Quando é branca é porque é virgem. A minha tia, ela morreu e a mortalha era branca, porque ela era virgem, morreu com 98 anos. Mas fica a gente que é meio velho, porque eu tô chegando aos 40 anos, né? Aí a gente é coroa, né? A gente fica... são novas tendências, né? Eu fiquei, puxa, todo mundo de preto, com aqueles roupão preto arrastando no chão. Eu digo,
Mas aí, graças a Deus, o que eu achei bom foi, estava cheio de jovem, e o jovem tudo contente. Então isso é que é bom, eu acho que Jesus olha para isso, né? As novas tendências, velho. Mas no mundo espiriri, igreja de preto não é bom não, nem igreja cinza. Deixa eu ver mais, pronto, ok?